Nossa. Perigosíssimo. Galera, estamos aqui numa chuva louca. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade. A calha não dá conta. Meu Deus do céu. A calha não dá conta, tá transbordando, olha só. Ai, papai, aqui também. Nossa Senhora. E minha gente, era de se esperar isso porque tá insuportável o calor. Esses dias aqui tá com a sensação térmica de 42 graus. E muito, muito abafado, não venta. Au! Nossa, que susto! E é isso, aí quando vem a chuva, vem em pancadas muito fortes como essa. E olha o estado, o druida tá ali checando as panelas. E olha, essa já tá quase cheia. E tá muito forte mesmo, né, a chuva. Não adianta, vai aqui por dentro. É, e não adiantou nem a lona, né, porque a gente tá com a lona, olha isso, ó. Não adianta nem a porta fechar. Nossa. E esse é um grande defeito que todo mundo que tem Kombi comenta. A calha foi mal projetada, eu acho, para esse tipo de veículo, né? Muito rasa, né? Muito rasa. E agora começou a vazar por outro lugar. Gente do céu. É realmente voltar o mais rápido possível. Ainda bem que daqui uns dias já estamos aí na América do Sul. E agora o druida saiu correndo, foi lá para a cozinha compartilhada. Ainda bem que tem esse espaço. Tá, alguns outros viajantes estão tudo pra lá. A Ori chegou aqui. Isso porque o druida foi lá debaixo de água, né? Aham. Perigosíssimo. Vamos tentar botar ela em cima da cama, gente. E ajeitar aqui a casa pra gente ficar aqui dentro, porque a Ori tá morrendo de medo. Nós estávamos ali na cozinha compartilhada com os outros viajantes, mas o negócio apertou e a gente sabe que aqui enche d'água. Então a gente veio conferir e realmente o negócio tá feio. Como a gente tava lá, a casa tava assim, ó, despreparada. Olha isso daqui, cara. Ah. Olha ali, mano. Ai, meu Tá Deus. tombada, como pra cá, só pode ser, velho. Nossa. Tá, ok. Agora vamos botar a cachorra pra cima. Colocar a canga dela. A canga dela já molhou todinha. Já molhou tudo, então eu vou pegar aqui outro, tá tudo outro molhado. pano, calma aí. Tá tudo com água, dá pra ver ali, ó. Nossa, aqui também, ó. Muita, a coluna É de água tá muito grande, é tempestade. desesperador. Pô. Desesperador, galera. Nossa. Isso, quem conferiu nos vídeos anteriores, nós acabamos de fazer uma big de uma faxina para embarcar com a Kombi no container. Então tava tudo arrumadinho. E nesse momento não dá tempo da gente tirar nada com calma. É tudo de qualquer jeito mesmo. Ainda bem que tá entrando ali atrás, ó. Tá entrando por trás do forno. Ó, e conseguimos ajeitar aqui a Kombi
pra Oninha ficar aqui na cama agora. Tá com muito medo. Gente, eu nunca vi a quantidade e a força que tá sendo os trovões e os raios aqui. A Oninha fica melhor que tá aqui conosco, dentro da Kombi, na casinha dela. Lá onde a gente estava na cozinha compartilhada, ela tava com medo. E aí o Druida veio primeiro, depois veio eu e a gente foi lá. O Druida foi lá, pegou ela, né, Oni? Pronto, agora está na casinha. E nesse momento, galera, sinceridade, a gente pensa se a gente tá fazendo certo em voltar com essa Kombi. Porque desespera, né, Fá? Desespera. Eu toda empolgada em voltar pro Brasil, reformar a Kombi. Mas só nessa brincadeira aqui de passar, vai ser quase 15 mil reais, gente. Quase 15, se for todos os gastos que a gente vai ter, o tempo esperando aqui. E aí depois chegar no Brasil e essa Kombi vai precisar de outra Kombi em cima dela, né? Porque pelo jeito que ela tá de ferrugem, é muito triste falar isso, mas eu não sei se eu tô fazendo certo voltar com ela. E você, o que acha, Fá? Não sei. Não sei. Olha os olhos da Oni, né? Muito medo eles sentem. E eu tô aqui do ladinho dela pra acalmar, pegar na mãozinha, assim, ó, na patinha, mas ela não quer muito não. Mas parece que a chuva tá baixando, já passou mais ou menos 1 hora, né, de chuva, Druida? Ah, já tem. Bem, já ajeitei as coisas aqui. Ai, agora um pouco mais aliviado, que parece que vai parar, assim, ou que vai ficar mais tranquila essa chuva, não tão forte como estava. Mas triste, gente, muito triste, porque mais um lugar que a gente descobriu entrando água ali atrás das roupas. Aqui atrás, né, Oni, que tá bem feio, não tá? Nossa casinha, misericórdia, hein? Vai ter que trocar todas as paredes, telhado. E a chuva deu uma trégua aqui, tá relampeando aí pra longe aí. Vamos ver se vai voltar aqui. E ainda não sei como a gente vai conseguir dormir, porque tá com o colchão molhado aqui, acabou que ali molhou, mesmo com as panelas. E engraçado que tá tão quente que já tá assim, ó, secando. Já vai secando. É torrencial mesmo, né? Não foi? É, e já abafou de novo, né? Ô, Oni, bora tomar uma aguinha, Sim. já passou, é. Agora que parou de chover, já deu uma diminuída boa. Olha só os estragos. Tá uma sujeirada danada. E aqui é um ponto da viagem, tanto pro Alasca, pro Ushuaia ou vice-versa, que a galera desapega muito das coisas. Bujão de gás, tem sopa que acabaram de desapegar pra Karina. É, ó, ganhei sopinha É, aqui. Pra mim desapegaram e pra nós gasolina, o espanhol que tá com a vespinha dele, uma vespa que eu amanhã não vou conseguir mostrar porque ele vai sair cedo. É, a galera 4h30 vai sair pra vistoria. Mas é uma vespa muito antiga, deve ter também aí, eu acho que ela tem mais de 50 anos. Sério? Viu? Ah, tem. Nossa, não E tem sabia ali, não. velho. E essas coisas aqui também, ó. De Tem tudo desapego. porque o gás também não pode atravessar. Os gases, ventilador, até uma Ó, o ratoeira. ventilador eu já tô de olho, vou falar com ele. Ventilador e banquinho. Gente, vocês acreditam que eu criei dentro da ratoeira? Sério? Ai, Achei ela druida. muito bonitinha. Não pra usar, né? Espero que nunca use, mas eu gostei dela. Não, não cabe mais nada, só um ventilador e um banquinho, né, Ventilador Pomba? tá Já que eu ganhei a sopa aqui, vou fazer. Ele ofereceu detergente também, mas como o espaço estava sem detergente, melhor ficar por aqui. Deu também bastante chá verde, fiquei com uma parte, vou deixar aqui na parte que é para compartilhar. E é isso. Bora fazer uma sopinha. A Oninha já tá mais tranquila, mas vejam só onde ela se meteu aqui. Debaixo da pia. E ela gosta desse lugar porque ela fica com suporte para a cabeça. E o colchãozinho dela, nada de querer ficar, né, Oni? Tá de boa. Tá. Bem, nada como um dia após o outro. Isso aí. E
paciência é tudo, né? Sim. Os perrengues continuam, os desastres continuam aqui, mas hoje pelo menos a chuva veio mais tranquila, mais calma. Mesmo assim ainda choveu, né? Choveu e parece que talvez à noite venha um pouquinho mais, mas ontem vocês viram aí a pancada, a tempestade Muito. que foi. Muito. Mas a gente tem fé que logo logo a gente tá reformando e aí não vai vazar mais. Então, força nas perucas aqui, o druida nem tem. Na barba, no pouquinho que sobrou da barba, pra gente conseguir chegar aí nessa jornada até o Brasil, né? Aham. Agora... Fala aí, o perrengue continua por quê, druida? Porque agora é o banheiro, né? O porta-pote, ele já tá para 3 anos aí e mais uma vez tá vazando. Ele já rachou em 2 lugares e aí sempre passamos uma cola, dura um tempo e aí depois começa a vazar de novo. E agora vamos ali que eu vou... Ainda bem que tem pouca coisa. O lugar preferido da Oni, vocês já podem ver, né? Pela segunda vez é aqui que a gente encontra ela. toda. E olha só, minha gente, que felicidade, ó. A cicatriz dela praticamente nem dá pra ver, ó, mas bem cicatrizadinho. Nessa pancetinha que eu falo, os pelinhos também, ó, dá pra ver que estão voltando a nascer. Aqui tudo tava depilado. E os pontos, ó, o que tiveram que abrir foi daqui até aqui, ó. Ó o tamanho, nossa. Né, Aninha? Barriguinha. E ela adora ficar assim, porque é mais fresco, né, Rony? Se bem que hoje amanheceu, depois de tanta chuva, um pouquinho mais agradável. E o nosso porta-pote é de 20 litros, galera. Tem menor, mas esse é nosso. Agora, tchau pra vocês. E ó, vou falar que eu não conseguiria viver sem. Tem quem vive, mas ó, tchau, druida, tchau, eu vou continuar daqui a pouco porque Hasta luego. essa parte é com ele. Ui! Não muito. Não, até que não tava mesmo não. Sulfato de Cobre? Cobre, é. A gente coloca dentro desse recipiente aí do porta-pote 2 colheres de sopa. E é claro que a gente mistura com um pouquinho de água e evita tocar nas outras superfícies, porque ele resseca o plástico. E mistura a água justamente para que não grude esse material no plástico lá por dentro. E assim, o porta-pote tá para quase 3 anos aí. Agora Mas tá precisamos trocar, né? Porque já. Rachou assim. é, Na verdade, se fosse fácil por aqui de encontrar, já teria trocado, né? olha só quanto remendo esse porta-pote tem. Aqui em cima e aqui. Olha isso. Ainda tá durando bem. Tá mesmo. É, tá durando bem. Agora eu vou deixar secar um pouquinho, vou passar mais uma colinha ali onde é que deu aquela trincadinha. E essa daqui é a outra parte de cima dele. Aqui é onde dá a descarga, eu levanto e aperto, sai a descarga aqui, ó. E aqui é onde eu encho o reservatório. São 5 litros. Se não me falha a memória, são 5 litros de reservatório. Tem as instruções. E hoje mais cedo eu já vim aqui nesse baú, chequei as roupas, realmente não tem nada molhado aparentemente. E aqui eu tô buscando minha máquina de lavar, a mini maquininha.
por ser pequenininho o espaço, a gente procura manter tudo no seu lugar, né, senhor druida? Às vezes sim. É, mas as coisas não funcionam como a gente pensa e fica difícil de encontrar, viu? Daquela mesma situação de uma casa grande, onde você pôs aquele tal negócio, e aí só quem colocou que lembra mesmo. No caso, sabão em pó, que a gente ficou mais de meia hora, sério agora, galera, procurando, e eu tinha colocado numa bolsinha nova. Falei, ah, vou usar essa bolsinha para guardar as embalagens de sabão em pó. Ai, e foi difícil, hein? Ó quem veio espiar o que eu tava fazendo. Mas a Oni aí tá tudo cheio de sujeira. Vai lá, melhor pra lá. Daqui a pouco eu vou. Essa é a parte da lavanderia aqui do espaço em comum. E tem mais coisas, ó, de viajantes que acabam deixando pra aqui. Esse aqui é da galera que tá aqui, os meninos. O varal. E quem ainda não viu nossa maquininha, tenho o maior orgulho de falar dela. Ela foi um presente e que veio lá no México, salvando assim mesmo a aventura, porque bate muito bem. Dizem que tá vendendo agora aí no Brasil pelo aquele site de coisinhas baratas, que começa com S e termina com Pi. Pois bem, diz que é bem baratinha. É diferente, não sei se é tão boa quanto essa, mas eu sei que essa nossa já tá aí pra mais de, vamos chutar uns 6 meses, porque é baixo, mas creio eu que tenha mais. E funciona bem, viu, como lavadora. Serve aí para 2, às vezes até 3 peças de roupa, que é o que a gente vai fazer agora. E ela funciona 110. E aí eu acabo usando desses lugares que a gente fica com luz para adiantar a roupa e economizar, já que quem viu aí nos últimos vídeos, a gente acabou tendo que pagar numa lavanderia. Então, o esquema agora é não acumular e conseguir pôr em ordem essas roupas, pra gente poder passar tranquilos pra Colômbia. Ixi, ela fez um barulhinho tão estranho. Fez um barulhinho tão estranho. Vou ligar a geladeira aqui pra ver. Oh, só que faltava. Ai, sei lá, tá fazendo um barulho tão diferente. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu toda feliz aqui. Faz um tempinho que eu não tava usando ela, mas tá bem armazenada. Ah, era só essa que nos faltava, hein? Só isso que faltava. Vou tentar ir na tomada da cozinha. Agora não fez mais barulho, mas nem funcionou mais. Ai, papai. Aê, druida salvando! Uhul! Merece até um like, hein? Merece um like. Chegou salvando aqui. O que você fez de mágica? Ué, despluguei e pluguei de novo. Só não, isso. mas eu já tinha feito isso. Só isso que eu fiz. Você teve sorte, mãozinhas mágicas. É isso aí, ó. Agora sim, já tá batendo. Coloquei 2 peças aqui. Esse shorts é bem pesadinho.
Não enchi tanto d'água, senão ela acaba derramando tudo pra fora. Vou tampar aqui, ó. E ela tem um ciclo automático de 5 minutinhos. Ela desliga a cada 5. Então eu fico tranquila. Geralmente ponho 3 vezes. Dá 15 minutos pra lavar bem mesmo. E faço o enxágue ali no tanque. Ou bato aqui, que eu vou fazer dessa vez com amaciante na sequência. Então a última lavada eu posso trocar a água e bater com amaciante e depois ali, ó. Sai cheirosinha. Olha a cor dessa água, hein? A gente já tá agora na segunda batida aqui, de 5 minutos. E é bacana essa maquininha, não só pra gente que vive na Kombi, no motorhome. Motorhome maior, acho que dá pra ter outros maiores aí que tem no mercado. Mas essa é interessante até pra quem vai acampar, né? Que fica vários dias e vai com a garotada, aí vai com a criançada, melhor ainda. Que aí você leva, ela é bem pequena assim, sabe? Não comporta muito do espaço, vai na caixinha dobradinha, como vocês viram, parece um cestinho. E serve como balde também depois, né, que bater. E o único cuidado maior que eu tenho com ela é na hora de guardar. Sempre passar um pano, sacudir para tirar todo o excesso de água, limpar os conectores. E até hoje tem a caixinha também. Guardo ela dentro da caixinha com todas as partes. Nem todas eu uso, porque tem até um negócio para centrifugar. Mas é isso. E cuidado na hora de fechar ela, porque esse abre e fecha acaba rompendo de tanto abrir bruto. Não rola não. E o Druida tá dando aquele talento. Muito pelo, né? A Oni agora tá cambiando, tá trocando pelo por causa do calor. E aí ela vai tirando, vai soltando todo o pelo. A gente ajuda raspando, né? Uhum. Mas mesmo assim, quando não raspa, isso daqui já tá muito mais esse pelo. E ela mesmo não tá nem aí, né? Não. Pode varrer até ela que... Já tá bem. Aí não vai casar, não pode varrer não. Varreu o pé no caso, né? É, tem esse ditado. Esse velho deitado aí, nesse varreu o pé É no... ditado? Não sei se é. Deitado, né? Se varreu o pé no casa. Olha o chinelo onde rompeu, pra entender. Nossa, tá por um fio Que doideira, de né? plástico. Mas olha só onde ele rompeu, né? Doideira, né? Que... Olha só o jeito. Vai sair um redondinho certinho de chinelo em volta ali. Não, nem força, tá por um fio de plástico aí. Socorro, papai. Eu acho que desse jeito não tem prego que aguente, hein? Tem? Então eu vou tentar, né? Passar aqui um parafuso. Pode ser que ainda dure mais. Pode Vai ser ter que dure. durar, pelo menos até a Colômbia. Acho que sim. Até a Colômbia, vamos a ver. Que lá pelo menos é outra realidade. Aqui realmente as Aham. coisas são um tanto quanto caras. Ah não, aqui não. Menos que a Costa Rica, mas ainda assim cara por ser dolarizado. Tomar um cafezinho agora da tarde. Ui, cuidado. Mocatino. É, a gente misturou o café da prensa francesa aqui que o Druida fez com esse café instantâneo mocatino. É de uma marca bem diferente, chama Duran. Era mais econômica, mas como a gente já tinha experimentado outras vezes e gostamos, então ela mesma. Até surpreendeu mesmo. Olha o brinquedinho que eu achei aqui, ó. Nas coisas das crianças de desapego. Funciona! E tem vários joguinhos. Olha, pra recordar como jogava nesse trem aqui, eu demorei, viu? Mas é bem legal, distrai. Tá distraindo enquanto o Wi-Fi não volta? É, mas ainda bem que a gente tem a Olafly, né? Ainda bem que eles salvam. E realmente, galera, nossa, é o que tem salvado pra gente responder vocês, falar com a família, falar lá no grupo dos membros. E falando em membros, eu gostaria de agradecer a cada membro aqui do canal. Muito obrigada pela ajuda de vocês, pelo apoio.
E tem 2 tipos de membro. Para você que ainda não é membro do canal Nômades, você pode ser Nômades ou Nômades Top. Se tornando Nômades Top, você tem acesso a um grupo de WhatsApp que a gente criou, que é a forma mais fácil da gente responder. Mas é um grupo bem tranquilo, viu? Nada chato, assim, cheio de mensagem, não. Ali a gente coloca coisas importantes, pontua um roteiro que a gente vai fazer ou quando a gente tá saindo. E quem quer saber mais pode mandar perguntas por lá, pode incentivar um ao outro. Todo mundo pode falar nesse grupo. E pode perguntar também pra gente como tá hoje. Então, quem ainda não é membro, tá a opção aqui no canal, viu? Seja membro também e participe, porque na volta a gente tá juntando lembrancinha de cada lugar também pra fazer... enviar para todos os membros pelo menos uma lembrancinha. E sobre as lembrancinhas, no começo a ideia surgiu para fazermos um sorteio aí para quem era membro. Mas a gente pensou, poxa, a gente já tá tendo ajuda todos os meses dessa galera, então nada melhor do que cada um ter o seu presentinho aí dos Nômades. Claro que pode ser também uma moedinha de um país que a gente tenha passado, mas tem presentes bacanas, como um copinho de Cancún que a gente tá levando, tem alguns outros imãs. Agora a gente vai ter que organizar como vai ser isso, hein? Mas que vai ter presente, vai, pra quem é membro, hein? Então bora lá. Se não dá, já deixa o like. E a gente já tá agradecendo também. É importante, assim a gente vai aí nessa jornada de volta ao Brasil. O café já tá até esfriando. Ficou bom mesmo. E respondendo os comentários de vocês, eu vi um do Cleuso Isidoro, que sempre deixa o alerta de deixarem o like, porque tem um monte de visualizações, mas poucos likes. E assim o YouTube não tá entregando nossos vídeos. Então, pro YouTube encaminhar esses vídeos para mais pessoas, tem que deixar o like. E agora eu vou tirar tudo que tá aqui dentro, que fica aqui na frente, para amanhã fazer a vistoria sem levar nada. E não preciso de levar esse trem aqui. Deixa eu ver. Muita coisa. E essa maleta é das antigas, hein, Druida? Essa daqui era do meu pai. E dentro tá cheio de quadro. Inclusive eu vou dar uma olhada o que tem e o que não tem, viu? Amanhã de manhã fica só para desmontar o todo. E partir. Essa porta aqui tá tendo que tomar um cuidado com ela, porque ela já, como já falamos, ela já rompeu de novo. Bem devagar. A vistoria aqui do lado do Panamá, que atravessa para Colômbia ou envia para outro qualquer lugar da Europa aí, a diferença aqui do envio do Panamá para Colômbia ou para qualquer lugar da Europa aí, da África, Ásia, Austrália, que for enviar, aqui rola a vistoria, só que o carro é liberado. Não é igual na Colômbia. Na Colômbia faz a vistoria, mas o carro já ficava no porto retido já, não poderia sair do porto. Aqui não, a vistoria só faz checar o que tem que checar, que é chassi, o número do motor e listo. Mais simples. E aí você volta com o carro e depois na data que eles marcam, você vai e coloca o carro no container. É mais simples. Falaram que é porque a Colômbia também é quando vem de lá pra cá é uma rota mais quente, né? Quente que eles falam por causa do tráfico, né, de drogas. Abrindo a mala aqui, eu achei alguns quadros, tem até pulseirinha dos nossos artesanatos, dos quadrinhos que eu faço. Olha que gracinha, nem lembrava desse. Tem alguns que eu quero reformar. Isso tudo a gente fazia. Tem alguns de madeira, como esses, que o Druida que cortava e lixava e eu pintava.
E as telas, ó. Tem algumas bolsinhas, alguns artesanatos que sobraram ainda da Rê, uma grande amiga que deixou conosco uns artesanatos para ajudar o nosso projeto. Inclusive vou deixar aqui o contato dela, ela faz coisas lindas. Quem faz enxoval, super indico, de bebezinho, ela faz um mais lindo que o outro, faz uns trabalhos bem bacanas. Esses são os chapéus de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Para quem não conhece, é algo que a galera gosta de usar quando vai para São Tomé. Tem de ET, ó. E como São Tomé é a cidade que a gente saiu e é para onde a gente vai voltar, a gente carrega algumas coisas de lá. Esse quem faz é o Netão e a sua companheira. E brilham no escuro, olha que bacana. E sobraram, são os últimos, sobraram esses daqui. E claro, a gente não pretende parar com os artesanatos, não. Realmente, em alguns países não foi possível trabalhar com eles. Aqui no Panamá tá sendo uma loucura também, não dá nem tempo de pensar nisso. Mas quando a gente atravessar e quando a gente principalmente chegar no Brasil, a gente vai montar a banca de novo na combinha. E é isso. Vou fechar aqui essa mala e ela segue junto. Mala sem alça, literalmente, ó, já era a alça dela. Galera. Mas é de estimação. Aí. E aí abriu mais um cantinho. Vou colocar aqui a ração do Dona Oni. É um mascote. Além da Oni, a gente tem aqui, ó, mascote inspirado também em São Tomé das Letras. ETzinho. Viaja também há 7 anos, hein? Guerreiro de feltro. E eu mesma que fiz. E ó, o pessoal que fala que a gente é da paz, ó, ele também. Paz e amor. Mas tem dias, ó, que tá assim. Que feio. E assim a gente encerra esse episódio e continua mostrando as maravilhas e os desafios dessa vida nômade. Paz, amor e até a próxima.